retomando então as atividades da DrupalCamp Porto Alegre, dou boas-vindas aos que estão chegando agora. Essa atividade que a gente vai ter agora é a palestra sobre perfis de instalação e distribuição. Não tem, estou sem. Valeu, Renato Vasconcelos. Bom, o que são perfis de instalação e distribuições no Drupal? Então, eu queria dizer assim que, na minha opinião, essas duas funcionalidades que o Drupal permite a gente com a utilização dele são muito interessantes em comparação com outros sistemas de gestão de conteúdo que a gente tem no mercado atualmente, que são bastante utilizados também, né? A gente pode dizer, não, o Dries mesmo não costuma usar esse termo, mas seriam concorrentes do Drupal, né? Assim, eu acho que é uma questão importante que quem começa a mexer com o Drupal agora vai descobrir, assim, começar a entender o que é isso, já numa segunda, terceira etapa, né, da sua experiência com o Drupal. E é uma questão bastante legal, que eu acho que se a gente tivesse conhecimento disso desde o começo, talvez a gente já estaria otimizando nosso desenvolvimento, nosso tempo gasto com os projetos que a gente desenvolve desde o começo, né? Desde antes de saber questões mais técnicas, inclusive, porque isso aqui até que não exige tanto de conhecimento técnico. Você não precisa necessariamente saber programar PHP para criar um perfil de instalação, muito menos empacotar uma distribuição de Drupal para você usar nos seus próximos projetos, né? Mais para frente da apresentação eu vou tentar detalhar melhor o que são esses dois carinhos. Bom, eu sou o Renato Vasconcelos Gomes, né? Meu nick em quase todos os lugares que vocês puderem me achar na internet vai ser Neva Gomes, inclusive no Drupal.org, no canal do IRC do Drupal também. Inclusive eu estou lá quase sempre, praticamente o tempo todo, contribuindo com a comunidade com ajuda e tal. Então, se quiserem trocar uma ideia também por lá, é só me procurar, Neva Gomes. Mais informações sobre mim no About Me. Tudo que vocês quiserem saber o que eu estou fazendo e tal, lá tem mais detalhes. A gente pode, se vocês quiserem saber mais informações sobre mim, é só acessar ali que tem bastante coisa. E o meu e-mail, renato@mmda.com.br. Se vocês quiserem falar comigo depois desse evento, tiverem alguma coisa que a gente não conseguiu conversar, é só me mandar um e-mail. A gente vai falar então nessa apresentação sobre perfis de instalação e distribuições do Drupal, né? Mas o que a gente vai falar sobre isso? Eu tentei elencar alguns pontos, os tópicos que eu vou tentar abordar nesses dois temas. Então, perfis de instalação, o que vão ser, o que definitivamente é isso, né? Como eles funcionam, para que eu vou precisar usar isso. Vou mostrar um exemplo de como é que é essa anatomia desses perfis de instalações, né? E dar um exemplo para vocês. Assim como também as distribuições, o que elas são, né, realmente, como elas funcionam, por que a gente deve usá-las, a anatomia delas, e eu vou dar alguns exemplos de distribuições famosas do Drupal que estão aí no ar há bastante tempo, a gente só não sabe. Bom, então, o que é um perfil de instalação? Um perfil de instalação, resumidamente, é um conjunto de instruções que o Drupal executa durante o processo de instalação do sistema. Isso eu acho que, para quem conhece o perfil de instalação, é meio assim, banal, né? A explicação mais curta que eu consegui dar, eu não sei se dá para entender muito bem, para quem não conhece. Mas eu vou tentar estender um pouquinho, detalhar um pouquinho o que essa frase quer dizer. Quando a gente instala o Drupal, assim como a gente instala qualquer software, a gente executa o software, a operação de instalação executa várias atividades, né, várias tarefas
para colocar o sistema para funcionar. Configura alguns parâmetros de configuração do sistema, do ambiente que ele vai rodar. E para quem está acostumado com o Windows, é a mesma coisa que o Drupal faz. Quando a gente instala o Drupal, é um perfil de instalação que vai determinar o que o Drupal, esse Drupal que vai ser instalado usando esse perfil de instalação vai fazer, né? Então eles são pré-definições do seu site, né? São definições do tema, de quais módulos ele vai ativar, etc. Como esses perfis de instalação funcionam, então? Eles funcionam igual um instalador de software que todo mundo aqui deve estar acostumado a usar. Mas como é que a gente vê isso? Todo mundo que já instalou o Drupal alguma vez, talvez não tivesse prestado atenção nessa primeira telinha bastante para já ter relacionado com isso quando eu falei de perfil de instalação. Quando a gente instala o Drupal, por padrão, o Core já vem com 2 perfis de instalação, que é o Standard e o Minimal. O Minimal, ele, como o nome já diz, traz as funcionalidades mais essenciais do Drupal, e o Standard, ele já traz algumas configurações um pouquinho mais, digamos assim, melhoradas, né? Alguns módulos que a gente tem como padrão, porque todo mundo que deve ter instalado o Drupal aqui usou esse aqui meio que sem pensar, inclusive. Então, quando a gente fala que o Drupal, quando você só pega e instala no seu computador, ele já tem um sistema de blog, ele já tem blocos, etc e tal, é porque esse perfil de instalação standard foi usado para instalar. Se você tivesse instalado com o Minimal e alguém tivesse te dito isso, provavelmente você ia achar estranho que alguma das coisas que essa pessoa que te disse já vinham, não estarem lá. E é graças a isso aqui que essas coisas estão. Para que a gente vai usá-los, então? Justamente para pré-definir o que a gente vai querer no nosso Drupal, sem precisar a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Quando a gente instala um perfil de instalação standard, o Drupal já vem com alguns dos módulos que a gente está acostumado, como Node, Menu, que são módulos do Core, que a gente não pode simplesmente falar, eu não quero isso, né? Mas alguns deles ele já habilita para ti, como é o caso desse screenshot que eu tirei aqui, que ele instala o módulo Field. Necessariamente, quando você instala o Drupal no perfil de instalação Minimal, ele não vai colocar esse módulo. Só que esse módulo é essencial para a gente criar campos customizados nas nossas entidades, né? Que é a lógica nova do Drupal 7. Se a gente estivesse trabalhando com Drupal 6, seriam nossos nodes, né? Nossos tipos de conteúdo usando o CCK, que inclusive na instalação standard não vem habilitado, né? Então a gente poderia usar um perfil de instalação justamente para isso. Se eu estivesse usando o Drupal 6 e todos os meus sites, o que eu duvido que não sejam, fossem usar o CCK, eu poderia já ativar o CCK, só que isso tem um adendo que eu vou tratar depois, que como ele é contrib, ia ter um trabalhinho a mais. Mas eu já poderia ativar o CCK logo na instalação do Drupal, não ia precisar instalar ele, depois me logar com o administrador, ir na área de administração de módulos e ativar o módulo CCK. Por aqui eu já conseguiria fazer isso, e a notação do arquivo, que eu já vou mostrar para vocês em seguida, é super simples. Não teria o porquê a gente não tentar partir para esse método, né? A gente, bom, eu vou seguir e aí eu dou mais exemplos. A anatomia de um perfil de instalação, então, ela aparentemente pode parecer que o perfil de instalação é uma coisa meio monstruosa e difícil de entender ou difícil de criar, mas para quem já desenvolve para Drupal, quem é desenvolvedor de módulos principalmente, já está acostumado com a anatomia de um perfil de instalação, mesmo sem saber. Um perfil de instalação ele funciona como um módulo, né? Ele tem 3 arquivinhos essenciais, que é o profile.info, né? Eu estou tomando como profile o nome do nosso profile, né? O nosso perfil de instalação. A gente pode, nesse exemplo aqui, eu peguei o standard,
a gente tem o nome do perfil é standard, logo os nomes dos arquivos começam com o nome da pasta do perfil de instalação. Eles têm que ser iguais. Então a gente tem standard.info, standard.install e standard.profile. Na verdade, se a gente for fazer uma analogia com os módulos do Drupal, para quem já viu o módulo do Drupal, vai perceber que isso aqui funciona praticamente como um módulo do Drupal, só que no módulo a gente tem o nome do módulo .módulo, né? Essa é a única diferença. Dentro desses arquivos, o que a gente vai encontrar? A gente no .info, obviamente, se vocês já estão acostumados com os módulos, já olharam esse arquivo, ele tem definições do módulo, como o nome, qual é a versão, para qual versão do Drupal esse módulo está disponível, né? Uma descrição breve do módulo e algumas configurações específicas desse módulo, assim como o do perfil, como arquivos específicos que esse módulo ou perfil, no caso, vai ter e etc, né? O ponto install, ele funciona para quando você estiver instalando o Drupal, né? Ao contrário do módulo, o ponto install do módulo é quando você instala o módulo, seu Drupal já está instalado. O ponto install do perfil de instalação é justamente naquela telinha de cima que a gente olhou agora há pouco. Ele vai executar o ponto install nesse período aqui, quando ele estiver fazendo as configurações mais específicas do seu perfil de instalação. E o ponto profile, ele é o arquivo onde vai ficar a lógica desse seu perfil de instalação, assim como o arquivo .model, que alguns de vocês já estão acostumados a usar. Ele vai ter algumas funções que vão executar determinadas ações no sistema, estabelecer um valor padrão para uma determinada variável, coisa assim. Bom, os exemplos então, como a gente viu ali em cima, a gente tem o Standard, a gente também tem uma versão do Minimal aqui. Vai ficar difícil de vocês verem aí nessa screenshot, mas na verdade a minha ideia não é mostrar o código em si, né? Eu acho que essa parte aí não é a ideia dessa palestra de hoje. O interessante é vocês verem que o .info, ele é um arquivo bem pequenininho. Eu vou ler para vocês ali rapidinho o que está escrito. É uma notação extremamente simples. Você tem name igual ao nome do perfil que você quer, description igual a uma descrição, version igual à versão, a versão de lançamento, digamos assim. Não é a versão do Drupal, é uma versão do seu perfil, né? Você pode ter um controle de versão diferente da versão do Drupal, que é 6, 7, 8, etc. Então, por exemplo, se você lançar uma correção para o seu perfil de instalação, você pode dar uma versão customizada para ele. Tem o core, né? Igual a qual a versão do core do Drupal que esse perfil de instalação vai estar disponível. E as dependências, que é os módulos que esse seu perfil de instalação vai ativar automaticamente para ti. No caso do Minimal aqui, ele só ativa block e database log, né? Aqui do lado do meio, né, na coluna do meio, tem um screenshot do ponto install. Vocês veem que é um arquivo um pouco mais cheio de lógica e tal, mas basicamente o que ele vai fazer é implementar o hook install e ele vai definir, você pode com ele definir tipos de entidade, tipos de conteúdo, setar variável, mudar o tema padrão para um tema contribuído, inúmeras coisas você vai poder fazer com ele. E o ponto profile, nesse exemplo aqui do Minimal, ele implementa um form alter, porque essa lógica aqui é um pouquinho diferente, porque ele executa o alter no próprio formulário de instalação do Drupal. Isso que é interessante. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto que precisa de umas configurações iniciais, digamos assim, você não quer que o seu cliente
tenha que ir na área de administração para setar alguma configuração que você vai precisar para o sistema. Desculpa, galera, a garganta meio ruim, não sei o que aconteceu. Você pode criar, inserir, né, injetar esses campos que você precisa no formulário de instalação, naquela hora que você coloca banco de dados, etc. Você pode injetar coisa lá. Então você pode fazer campos de input, né, do seu cliente para de repente usar o Drupal como não você entrega o... Mais pra frente vocês vão ver como isso é legal. Mas você vai dar os arquivos para o cara, né? E a equipe de TI do cara pode instalar. Vocês podem já definir todos esses valores. E aí, se você não for implantar o Drupal, e sim a equipe do seu cliente, eles não vão precisar entrar na área de administração, você não vai precisar setar um perfil de usuário para o cara, que vai ter que só poder olhar aquela coisa, aquela outra, e simplesmente colocar os campos que você precisa aqui, e depois usar isso aí para já setar essas configurações lá no banco de dados, né? Então, as possibilidades que a gente tem aqui são inúmeras, na verdade, né? A gente pode fazer miséria, né? Daria para dizer assim, ó, que se você conseguir fazer milagre com PHP, você consegue fazer usando esses arquivinhos aqui. Esse aqui, por exemplo, é o perfil standard, né? Ele já é um pouco maior, ele já tem a dependência de vários outros módulos, como Block, Color, é o que a gente já está acostumado a ver, né? Help, o Dashboard que veio junto com o set, vários outros módulos que a gente, pelo menos eu, quando não conhecia isso, presumia que vinham do além, assim, né? Que, sei lá, estava escrito em algum lugar dos arquivos do core, mas não, é aqui. E os outros são igual, né? O install vai definir, nesse caso, nesse pedacinho de código que tem ali, ele define o que a gente também acha que vem, sei lá de onde, dos arquivos do core, que são os tipos de formato de entrada. Tipo o formato HTML filtrado, etc. Você pode, inclusive, criar isso no seu perfil de instalação. Legal. A gente você já deve estar com várias ideias, assim, pelo menos eu quando descobri isso, fiquei pensando, nossa, o que eu posso fazer com isso, né? Vou brincar um pouco. Mas isso não é tudo, né? E tem ainda uma coisa melhor, que são as distribuições. O que é uma distribuição, então? A distribuição do Drupal, ela é um pacote pronto, tá? É um pacotão do Drupal mais um monte de coisa, que ele é pronto para uso. Então ele contém justamente o Drupal e um conjunto de funcionalidades específicas para uma determinada finalidade. O que isso significa? Normalmente, quando a gente vai fazer um site em Drupal, ele é bastante específico para um setor, assim, né, do mercado, como, digamos assim, um e-commerce, a gente tem módulos, né, que facilitam a nossa construção desse sistema, né, desse sistema de e-commerce, mas mesmo assim, se a gente for seguir o padrão de construir o site, toda vez que a gente for fazer um site de e-commerce, a gente vai ter que fazer aqueles mesmos passos de quando você fez o seu primeiro, que é instala o Drupal com o perfil de instalação standard, configura todas aquelas configurações chatas que você já deve estar cansado de fazer, e depois, aí sim, aí a gente vai começar para a parte legal, que é configurar os módulos, etc e tal. Só que eu já fiz isso no projeto passado. Eu achei legal, mas já tá bom, já fiz, né? Se eu sou programador, principalmente, o que eu acho mais legal é automatizar as coisas. Quanto mais eu posso automatizar as tarefas que eu preciso fazer, melhor. O programador que faz isso, né? Então, a distribuição ajuda o perfil de instalação nesse ponto, porque o perfil de instalação, se você fosse usar só ele, você ia ter que baixar o Drupal, né? Se você não tivesse seu perfil de instalação lá no Drupal.org ainda, que é o que eu sugiro, né? Você teria que colocar ele e instalar, ele ia fazer as coisas para ti, mas você não ia ter um pacotão pronto, que você só põe, instala e já deu. Você ainda ia ter que passar pelo processo de instalação, talvez usando o Drush você poderia contornar isso, mas
ele ainda assim não é um negócio que é plug and play. Na verdade, a distribuição ela torna o Drupal isso. Ela torna o Drupal plug and play. Então, o que a distribuição vai ter? Ela vai ter features próprias dela, ela vai ter módulos que ela vai necessitar para chegar a uma determinada funcionalidade daquele sistema em específico, ela vai ter os seus temas próprios ou temas contribuídos da comunidade para já começar com um teminha legal, né? E vai ter o Drupal, né? Que é essencial, sem ele não vai dar certo também. Como funciona então essas distribuições? Ela funciona exatamente igual ao perfil de instalação em termos conceituais, né? Ela prepara o site desde a hora da instalação, só que ela já, como ela é plug and play, ela deixa o seu site preparadinho logo que depois você instala, só que você não vai ter nem o esforço de passar pelo processo de baixar os módulos, porque o perfil de instalação, como aquele adendo que eu queria mencionar, que eu falei para vocês, de, por exemplo, habilitar o módulo CCK, ele só ativa os módulos que ele tem, né? Os módulos que ele consegue acessar. Ele não vai baixar um módulo para ti. Mas se você faz depois do Drush Make, que aí vai resolver todos os problemas de baixar esses módulos. Mas justamente isso, uma distribuição do Drupal, se ela não usa o Drush Make para fazer o download dos seus módulos, né, dos módulos dessa distribuição, assim como o Profile também, só que a galera não costuma fazer isso, você teria que trazer os módulos junto com eles. Então, se você tivesse um perfil de instalação que ativa Views, CCK, Image Cache, né, esses módulos que a gente estava acostumado no Drupal 6, ou no Drupal 7, vamos tentar outros exemplos, tipo Views, o Entity, e algum módulo muito legal aí no Drupal 7, vamos ver. Vamos supor que a gente já quer habilitar o ECK, né? Então a gente não vai conseguir, se a gente não tivesse colocado esses módulos lá numa pastinha módulos, na anatomia do perfil, que ela ia estar aqui. Já vou mostrar uma outra tela para vocês, mas ela ia precisar estar aqui, senão ele não ia saber da onde habilitar, porque no core esses módulos não vêm. Então é isso, assim, a distribuição ela funciona na mesma lógica do perfil de instalação, como eu falei para vocês. Ela é um monte de configuração, né? E os módulos empacotados de uma maneira que você não precisa nem baixar os módulos para começar a usar. Por que a gente precisa usar elas então? Se a gente já tem conhecimento do perfil de instalação, só que nesse momento a gente ainda está refém de colocar o perfil de instalação lá na pasta Profiles, essa telinha aqui, ó. Se vocês verem na primeira coluna dessa tela, Profiles é uma pasta padrão do Core, que vem os perfis padrões, no nosso caso aqui, o Minimal, o Standard e o Testing. A gente teria que colocar nosso perfil de instalação toda vez aqui. Com a distribuição, a gente automatiza esse passo também, né? Então, ela é justamente para a gente não ter que fazer isso aqui, ó, reinventar a roda, né? Se a gente já usa o Drupal porque ele é extremamente flexível, ele poupa nosso tempo, ele é extremamente inteligente para realizar as funcionalidades que a gente precisa para construir nossos projetos, por que a gente vai deixar de usar tudo isso que ele oferece para nós e fazer de novo o que já está pronto, né? Então é justamente para isso, a distribuição é para a gente não reinventar a roda. Ela é uma maneira também de a gente conseguir deixar um projeto que a gente quer contribuir para a comunidade disponível de uma maneira que pessoas leigas possam usar. Porque ela não vai saber as configurações que você fez da View para fazer aquela lista legal, aquele slider bonitão na home. Mas se você fizer uma feature e colocar na sua distribuição e falar assim, ó, esse aqui é um site com um tema bonitão e com um slider muito da hora na home, que é só baixar e usar. Isso a gente vai estar contribuindo inclusive para o que é o mais legal do Drupal, que é permitir que pessoas que não saibam PHP
pessoas que na nossa concepção, na nossa nomenclatura, né, do Drupal são os site builders, ou até o próprio cliente final, possam usar funcionalidades complexas do Drupal sem precisar saber mexer no Drupal, sem precisar aprender a configurar o Drupal. E então eu vejo que assim a gente consegue causar uma impressão muito boa, né? Porque a gente não vai assustar ninguém com a parte que assusta as pessoas, que é aprender a mexer no Drupal quando você não entendeu ainda qual é a lógica e tem que escalar, né, a curva de aprendizado, que a gente sabe, para quem já penou aí para aprender o Drupal, sabe que às vezes é bem difícil. A anatomia, então, de uma distribuição do Drupal, ela primeiramente tem um perfil de instalação nela. Isso define a diferença de você já ter pronto o seu perfil de instalação e falar, bom, agora que já está tudo fechadinho, eu vou transformar isso numa distro. Então ela vai ter, nesse exemplo aqui, eu peguei o L10N Install, que é um projeto, uma distribuição do Drupal com internacionalização, né? Nessa distribuição aqui, o Drupal por padrão ele já tem um sistema de tradução do conteúdo. Você não precisa usar um módulo para isso. Só que esse sistema é básico, né? Ele te permite definir se esse conteúdo vai ser traduzido, né? E se ele vai ter uma versão em qual língua vai ser essa tradução, e te dá um link para você ver as diferentes traduções desse conteúdo. Mas ele não te dá um sistema refinado de site multilínguas. Então, esse perfil de instalação, ele, além de já preparar o site para você não ter que fazer essas configurações chatinhas, de ativar alguns dos módulos que precisa para transformar o seu site multilíngua, inclusive baixar o Drupal em português, por exemplo, ele já automatiza isso para ti. Ele traz o Drupal. Se você usar essa distribuição aqui no caso, você na hora da instalação lá em cima, naquela tela onde vai aparecer perfis de instalação para você escolher, vai ter mais um. E aí você marca aqui L10N Install e ele vai usar aqueles dois outros arquivinhos, o ponto install e o ponto profile, para fazer a lógica de você escolher qual a língua que você quer instalar o Drupal. E daí quando ele terminar aquele processo de instalação, você já vai ter o seu Drupal na sua língua nativa, né? Porque uma das coisas, digamos assim, chatinhas é que a gente tinha que toda vez que instala o Drupal, pelo menos quando eu comecei, era baixar o arquivo de tradução ou instalar ele em inglês e importar o arquivo de tradução, ou mexer nas pastinhas lá e colar as pastas com a pasta de tradução nos seus devidos lugares. Eu vou então passar uns exemplos agora de distribuições do Drupal, que para quem não conhece eu acho que é muito importante, né? Interessante essa informação, e para a gente ver como várias coisas que a gente ouve dizer que o Drupal faz e tal, mas a gente pensa, tá, eu sei que ele faz, mas mesmo assim eu nunca fiz uma dessa, né? Eu não fiz um site de comércio eletrônico. De repente eu não posso assumir essa bronca sozinho, porque eu ainda não sei construir um sistema de comércio eletrônico. Para isso, o Drupal, ele permite, a gente já tem, que a comunidade já contribuiu lá no Drupal.org, eu coloquei alguns dos exemplos, como o Martplug, que é uma distribuição do Drupal para comércio eletrônico, né? Essa aqui é só uma delas, a gente tem uma outra, que é o Drupal, o Commerce Kickstart, que ele já não é mais tanto para o uso final, assim, digamos assim. Eu vejo, na minha opinião, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige. Mas ele é para a pessoa que está a fim de conhecer o commerce e tal, usa ele porque já vem pré-configurado e tal, você não vai precisar descobrir os segredinhos, né? Esse Martplug é o inverso, ele já é uma versão lapidada para uso para comércio eletrônico, com um carrinho de compra legal, com um slider bacana na home. Ele já é responsivo, então se você precisar dessa funcionalidade, você não vai precisar se preocupar em como fazer isso, porque o nosso colega Henrique Recidive, que inclusive foi quem fez essa distribuição, já fez tudo isso para nós.
A segunda que a gente tem aqui, que é essa gotinha, é o Commons, que ele foi uma distribuição que a Acquia trouxe pra gente, que ela é uma distribuição para redes sociais, né? O foco dela inicialmente era para rede social corporativa, assim, né? Ela não tem aquela, talvez porque a gente está acostumado um pouco com o Facebook, mas ela não tem aquela cara de Facebook, mas ela tem todas as funcionalidades que um sistema um sistema colaborativo, né? Uma rede social digital, né? E redes sociais a gente sempre teve, né? A única coisa que mudou é que agora elas são digitais. Permite, então essa distribuição para quem precisa fazer isso já tem quase tudo pronto, né? Você só vai precisar adaptar algumas coisas para a necessidade do seu projeto. O COD, né? Que é uma distribuição para conferências, inclusive foi o sistema que a gente usou para fazer o site da DrupalCamp em Porto Alegre, foi feito em COD. Essa distribuição atualmente ela não está para o Drupal 7 ainda, mas a galera já está se esforçando para fazer. E ela é muito interessante porque ela já vem com tudo pré-configurado, tudo prontinho para eu não perder tempo configurando o sistema de pagamento, o sistema de inscrição e várias outras coisas, como é que eu vou fazer o controle dos patrocinadores e etc e tal. Muitas dessas coisas aí a gente nem precisou na nossa, né, no nosso site, porque primeiro ele foi gratuito, né, e outras questões que o sistema disponibiliza a gente não precisava mesmo. A quarta é o Open Atrium, que é um sistema de intranet feito em Drupal, prontinho para usar. E ele tem algumas questões bem interessantes, porque ele tem um Case Tracker, que seria um gerenciador de tarefas, né, já implementado. Então, de repente, se você precisa de um sisteminha para organizar, até mesmo para se organizar, se você é freela e precisa organizar, fazer a organização de como vai ser o processo de desenvolvimento de um projeto que você está fazendo, você pode usar essa funcionalidade do OpenAtrium. Assim como várias outras que ele tem, como por exemplo um sistema de microblog que se assemelha ao Twitter, para o pessoal da intranet conseguir trocar informações mais rápidas, não precisar trocar e-mails para falar coisas muito simples assim, que não precisariam, né, de um e-mail para isso. E outras funcionalidades bem legais também. Tem o Open Publish, que ele é um sistema otimizado para sites de jornais e revistas, que são sistemas específicos, né? A gente tem várias outras, né, que seguem essa mesma linha de Open, como tem o Open Public também, que são para sites de governos e tal. E a última, que eu acho que é uma notícia interessante, que pouca gente sabe, mas que veio aí nessa onda das compras coletivas, foi esse perfil de instalação, essa distribuição OpenDeals, que ele é justamente isso. Ele é para aquela galera que queria ficar rica do sábado para segunda-feira e queria fazer um site de compras coletivas. Se fosse tão fácil assim, né? Eu nem, de repente já está lá no Caribe, já no Shakira. Mas é uma distribuição do Drupal para sites de compra coletiva, com todo o sisteminha já pronto, você só pega, instala e sai usando. Eu tinha planejado mostrar para vocês um exemplo prático aqui do um exemplo assim prático, rapidinho, só que não deu tempo e eu também não estou muito confortável aqui de fazer nesse computador que não é meu. Então, eu vou abrir para perguntas. De repente, na hora do bate-papo ali, a gente pode tirar umas dúvidas com relação a isso. Com relação a como construir, né? Eu posso dar o link para vocês, inclusive eu tenho uma outra apresentação no Speaker Deck, que é speakerdeck.com/u de usuário /Reva Gomes, que tem uma apresentação que eu fiz para um workshop que eu dei lá na MMDA sobre perfis de instalação e o Drushmake, que é um carinha que eu quero falar agora, e por isso que eu acho que a gente não vai conseguir mostrar para vocês
Mas o que é o Drush Make? Drush Make, se vocês estão lembrados da palestra do Capi, ele falou do Drush Clone. Ele fez um comandinho lá para clonar os módulos do Drupal direto do Git. E o Drush Make ele segue essa mesma linha. O Drush, para quem não conhece, ele é uma ferramenta que a gente usa na linha de comando, né? E o Drush Make em específico, ele é uma abstração ele é uma adaptação do comando make, que a gente que está acostumado com sistemas Unix conhece, que é um arquivo que a gente pré-configura tudo, roda ele e ele faz. É como se fosse uma instalação, só que para quem gosta de tela preta e não usa o Windows, usa o make, por exemplo. E o Drush Make ele faz isso. Você pode pré-configurar todos os módulos que você vai querer. Você faz um meu make.make, por exemplo, e aí você vai ter uma notação muito parecida com essa aqui, ó, com essa lá que a gente mostrou no perfil de instalação ali, que vai ter nome, descrição, lembram? Ele vai seguir essa mesma notação, só que ao invés de a gente colocar dependências, abre colchetes, fecha colchetes e escreve, ele tem os seus nominhos, né, específicos, mas a gente pode falar, a gente usa project, abre colchetes, escreve o nome do módulo e fecha. A gente pode passar a versão que a gente quer, se a gente usar a notação mais complexa, né? Inclusive, porque, por exemplo, uma distribuição às vezes vai trabalhar com versões de módulos específicas, né? Eu não posso distribuir o meu site que eu fiz com a versão, sei lá, 1.0 de um módulo e garantir que na versão 2.0 nada mudou e que minha feature que eu exportei ainda vai estar funcionando. Então a gente usa o Drush Make para garantir que ele vai baixar não a última versão do módulo lá no Drupal.org, e sim a versão que a minha distro precisa. A gente consegue fazer isso lá no arquivinho make do Drush Make. A gente pode fazer isso inclusive no perfil de instalação para baixar módulos contribuídos para o nosso perfil, né? Que é como que é o fluxo da distribuição. Na verdade eu vou dar uma explicada rápida, mas é assim, a gente faz nosso perfil, cria o make para baixar os módulos que a gente não tem no core, ele baixa, o perfil de instalação ativa e a gente já começa a usar. Então o make faz metade do nosso trabalho. O primeiro trabalho seria fazer o perfil de instalação, definir os módulos que você precisa, e aí o Drush Make faz o resto. Para um site que você já configurou, o Drush Make também tem o Make Generate. Ele faz isso, ele pega tudo que está ativado, manda para o código e já prepara o Make para ti. Perguntas? Não sei se eu falei muito rápido, confundi a galera, mas se alguém ficou confuso, consegui fazer uma pergunta. Uma pergunta que é, se vocês têm uma distribuição ou perfil de instalação básico para fazer o desenvolvimento público, então, lá na MMDA, a gente não chegou a gente já está começando a definir, agora para o 7, isso foi uma coisa que a gente talvez tivesse que adaptar um pouquinho, né? Mas a gente ainda não tem não. A gente na verdade está começando, né? Eu em especial estou introduzindo essa nova maneira de desenvolver com o Drupal lá na MMDA. Estou preparando, né, a nossa equipe toda para entender esse processo, porque não adianta só eu saber bem direitinho e o pessoal de lá não saber detalhadamente como funciona. Então a gente está sim pensando nisso, né? A gente já vem pensando nisso há bastante tempo, mas a gente ainda não tem não. A gente está elencando até, porque os projetos que a gente tem na MMDA nem sempre são tão parecidos, né? Eles têm alguns módulos, obviamente, que a gente sempre vai usar, mas a gente ainda está definindo para a gente fazer um perfil legal, assim, né? Então a gente não tem ainda, mas estamos trabalhando nisso. Mais alguma?
quando você fala que ele cria a distribuição, ele cria também os dados iniciais, por exemplo, uma massa de dados de teste, ou uma massa de dados já para preencher os campos, para criar, por exemplo, notícias já. Como é que é esse processo? Tem módulos do Drupal que fazem isso para ti. Tem por exemplo, se você usa o módulo Devel, né, de Developers, né, ele cria conteúdos para ti. Só que aí você já instalou o Drupal, né? Num perfil de instalação, para você conseguir criar conteúdo de teste, você vai ter que programar um pouquinho. Porque você lá na hora do install, você já vai ter que alimentar a tabela com os dados que você quer. Mas você consegue sim, você só precisa saber um pouquinho de PHP. Mais algum? Bom, então acho que é isso. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Como eu já estou aqui, eu vou dar continuidade às atividades. Agora, continuando então,